Gracias, Juan. Gracias a todos. Bom, agora vou começar a charla, que é uma coisa que eu penso que é muito interessante, que são dois temas. Uma coisa a mim me encanta em glaucoma, que é a complexidade da doença. Há muitas questões que não são respondidas, há muitas dúvidas que é muito interessante para o estudo da doença e a especialidade. Es muy complexa. Que se queda simples no es interesante. Entonces, a mí me gusta la complejidad de la molestia. Bueno, todos nosotros sabemos que el glaucoma es una neuropatía óptica que cursa con la pérdida de glándulas, células ganglionares de la retina, aumento de la excavación, defectos de campo visual, pero qual se repercussão é o sistema nervoso central, considerando que a via óptica se estende hasta o córtex visual. E assim, vamos revisar a evidência que existe sobre as alterações estruturais e funcionais por toda a via óptica. Em glaucoma, é uma enfermidade não só de olho. Temos evidência que existe lesão por degeneração transináptica do corpo geniculado lateral, de radiações ópticas e córtex visual. Então, tem uma lesão anatômica tanto em modelos animais como em ser humano, do corpo geniculado lateral, de radiação óptica, de córtex, e isso se dá por uma degeneração transináptica. Aqui podemos ver o corpo geniculado lateral de uma pessoa com glaucoma severo e uma pessoa normal, no canto superior direito. E no meio, há o córtex occipital de um glaucoma avançado, letra A, e o córtex visual de uma pessoa normal, que se explica que não é uma doença que se queda no nervo óptico. E há entre os anos de 2000 e 2003, alguns estudos importantes foram publicados. Esses estudos eram experimentais, com glaucomas, incluindo primatas. Foram observadas alterações degenerativas do nervo óptico intracraniano, vias ópticas e parvocelulares, corpo geniculado lateral, inclusive o córtex visual, são esses os estudos. Essas alterações estavam relacionadas com o aumento da pressão e a severidade de dano no nervo óptico. E a existência de estas alterações levaram à hipótese de que ocorre uma degeneração transináptica no glaucoma. La degeneración transináptica, las muertes neuronal en cadena, es decir, la lesión se extiende una neurona enferma hacia una neurona sana. El principal exame para se evaluar essas alterações é a ressonância nuclear magnética por meio de diferentes técnicas que vou falar. Em relação com as alterações estruturais, esse é um estudo que evaluou a densidade da substância gris no córtex visual de indivíduos com glaucoma e com degeneração macular relacionada com a idade. Foi observado que ocorre uma diminuição da densidade da substância gris correspondente ao lugar de perda do campo visual. E a degeneração macular, esta perda se localizou mais posteriormente no lobo occipital. Em glaucoma, a perda ocorreu mais anteriormente no córtex. Esse é um estudo muito clássico do grupo de Weirach com Paul Kaufman, mostrando a atrofia do corpo geniculado lateral no modelo de glaucoma em monos, que se pode ver uma diminuição do volume do corpo geniculado lateral no modelo experimental em monos. E aqui temos um dos estudos de Gupta. Gupta é uma das autoras que mais publica em degeneração transináptica em glaucoma, agora em seres humanos, mostrando a atrofia do corpo geniculado em um paciente com glaucoma. E nesse estudo, Dai e colaboradores, usando ressonância de 3 Tesla, os investigadores também confirmaram a atrofia do corpo geniculado. E é importante ressaltar a dificuldade que tiveram para delimitá-lo. O corpo geniculado lateral é uma coisa muito pequena. Então, se deve ser um estudo mascarado, que hace a medida, desculpa, que hace a medida, não se pode saber se é um paciente com glaucoma ou sem glaucoma.
Esse é um estudo muito interessante. Aqui é um estudo de nosso grupo que se vê como es trabalhosa a delimitação do corpo reniculado lateral. É uma estrutura muito pequena. Sin embargo, ao sobrepor as imagens com a pieza de cadáver, se vê que estão muito cerca da imagem real. Vou mostrar aqui. E você pode mostrar. A primeira, a imagem maior é do cadáver. A imagem menor é que podemos ver por la ressonância de 3 Tesla. Como você pode ver, é uma estrutura muito pequena, mas é muito parecido com o que se pode ver no cadáver. Estou muito cerca do que podemos ver com a ressonância, o que de fato se sucede na pessoa que é viva. E aqui é uma demarcação que fizemos para o estudo, mascarado para quem estava com glaucoma ou sem glaucoma para o neuroradiologista. Outro estudo mostrou redução da espessura da porção anterior do córtex visual em indivíduos com glaucoma, e ao compará-los com os controles e associação com a espessura da capa de fibras nervosas da retina. Esta imagem é uma técnica chamada ressonância por difusão, DTI. Essa evalua a integridade dos tratos oxonales. Existem estudos que mostram a rarefação e prevalência mais alta de lesões microangiopáticas e na via óptica, glaucoma, e correlação com severidade e enfermidade com a idade. E o corpo reniculado lateral também pode ser estudado através da ressonância de alta resolução. Já foi mostrado que o glaucoma ocorre na redução do volume e a estrutura do corpo reniculado lateral a ser comparado com outros controles. Bueno, então, essas foram as alterações estruturais da via óptica associada com o glaucoma. Mas como se estuda a função visual cortical? Há uma técnica que se chama ressonância funcional, que vamos falar um pouquinho acerca disso. Essa ressonância funcional são apresentados estímulos visuais e a atividade cortical é medida por meio da senha BOLD. A senha BOLD tem relação com a concentração de oxi e desoxihemoglobina, hace que reflexa indiretamente a atividade cortical. Dependendo do tipo e da localização do estímulo visual apresentado, a ativação cortical vai ter um padrão diferente de acordo com a retinotopia, desculpa. Aqui temos uma representação de uma ressonância funcional, onde quanto mais caliente é o color, mais importante é a resposta. Esse foi o primeiro estudo de ressonância funcional em glaucoma assimétrico, é um estudo de prova de conceito, e mostrou diminuição da senha BOLD quando o ojo com glaucoma avançado foi estimulado. E esse estudo de Duncan, que conta com uma metodologia muito complexa, estudou 6 pacientes com glaucoma assimétrico. O efeito BOLD, eu digo senha, mas não sei se a expressão em inglês é effect, BOLD effect. Foi comparada com as diferenças do PSD dos olhos e foi observada uma correlação positiva entre a amplitude do BOLD effect e a diferença interocular por PSD. Em outro estudo, também com 6 pacientes assimétricos, mostrou o câmbio do efeito BOLD em el repouso e a estimulação visual foi menor em los olhos com glaucoma. Vou passar a isto que esse é melhor. Por esse motivo, nosso grupo estudou a percepção real do paciente por estímulos binoculares e a ressonância magnética, que era um estudo que havia falado para a aula de maculopatia, e que aqui tem uma representação retinotópica, onde o campo visual, o estímulo no campo visual e a projeção para o córtex visual primário. Mira que quanto mais periférico os estímulos, mais anterior é a representação cortical. E a mácula é uma representação muito
posterior comparado com os estímulos periféricos. E aqui temos uma divisão que hacemos por la ressonância, por as diferentes áreas do lobo occipital, que são regiões de interesse de estudo. É que aqui a segmentação do córtex em regiões de interesse da mesma forma. E aqui se tem, quanto mais grave e simétrico é o dano pelo CT, mais alterada a estrutura cerebral, tanto na cisura calcarina como no lobo occipital. Isso também é verdade para a relação com o campo visual, mas sem grande diferença para o glaucoma inicial e o assimétrico, onde há realmente uma diferença entre o glaucoma grave e o resto. E aqui tem um estudo que acabamos de publicar, acabou de ser aceito, assim, vira 2020, que é a alteração, esse é um dos primeiros que temos publicado no mundo, no Journal of Glaucoma, nosso grupo, que é a alteração estrutural de volume de córtex visual, se correlacionando com a alteração glaucomatosa visto por o OCT e aqui por o campo visual. Então, quanto mais avançado for o glaucoma, menor é o volume cortical. Em resumo, existem muitas evidências que o glaucoma cursa com alterações estruturais e funcionais por toda a via óptica. E por isso que o glaucoma vem sendo considerado uma enfermidade neurodegenerativa do sistema nervoso central, como Alzheimer ou Parkinson, porque, afeta a população específica de neuronas, as células ganglionares da retina. 2, a lesão se propaga através da degeneração transsináptica, como as outras condições. E há morte celular por apoptose e aumento da incidência com a idade. E uma outra coisa que é muito interessante no nosso grupo é que se há uma alteração do córtex occipital, estavam vendo que há uma degeneração por toda a conexão que há com os olhos. E vamos falar um pouquinho de transtorno do sonho em glaucoma. Bueno, despertar e dormir seguem um ritmo de aproximadamente 24 horas. Este ritmo é endógeno e pode... Desculpa? No, fue ¿Continúo? una interferencia. No. No Ok, fue pregunta. desculpa. É que a luz é o principal modulador do ritmo. E como o ritmo circadiano é endógeno, existe um relógio interno, um marca-passo. É que por estímulo do supraquiasmático e do tracto retino, por o tracto retino-hipotalâmico. Cones e bastonetes, eu não sei como se chama em espanhol, são conos e los bastones, isso. Sí, no, Você pensava que os únicos fotorreceptores involucrados no tracto retino-hipotalâmico eram os conos e os bastones. Mas em 2002, Bergman e colaboradores descreveram uma célula ganglionar que expressa melanopsina e funciona como fotorreceptor, pero solamente pela via não formadora de imagem. Então, é um fotorreceptor que não é cone, não é bastonete ou bastones, mas que não projeta para a região de formadora de imagem, como o lobo occipital. Se vai para outro espaço. Deixa eu passar para cá. Um pouquinho. Essa é a publicação que havia dito sobre os fotorreceptores, que não são cones, não são bastonetes, mas que são células ganglionares intrinsecamente fotorreceptoras. Aqui é uma coisa interessante que para se explicar como se estuda estas células. Tanto as iPRD cells, que são as células ganglionares intrinsecamente fotorreceptores, vamos chamá-las de iPRD cells. Como os cones, os bastonetes participam da resposta pupilar, pero só as iPRD cells controlam o componente pós-iluminação da resposta pupilar.
Cantipati e coauthors publicaram uma resposta pupilar reduzida em la pós-iluminação que se relaciona com a gravidade da perda do campo visual, surgindo uma diminuição. Vou explicar. Quando tem um estímulo de uma luz que é azul, muito forte, com uma frequência específica, há uma contração, uma miose, e que quando se queda o estímulo, é uma característica que é normal, se queda em mioses por quase 30 segundos. Isso é normal, essa é uma reação normal. E quando se perde células ganglionares, por glaucoma, há uma contração que quando se cessa a queda do estímulo, há uma recuperação da pupila muito mais rápida. Então, a perda da miose sustenida é uma coisa que é característica do dano glaucomatoso. Então, para explicar, o glaucoma leva à morte das células ganglionares, inclusive as iPRD cells. Isso pode levar à alteração da resposta sustenida à luz e alterações na sincronização do ritmo circadiano do sonho, e estas podem estar correlacionadas com o dano glaucomatoso e pode se suceder uma alteração do sonho, e uma forma de se medir é por a resposta pupilar à luz, porque se controla as duas coisas. E cegueira e distúrbio de sonho. Se ha reportado distúrbio de sonho e ritmos circadianos anormais em pacientes de diferentes cegueiras. E de todas as enfermidades que podem levar à cegueira, o glaucoma é a mais importante e a mais prevalente. Se a mesma célula é responsável pela resposta pupilar via núcleo olivar e modulação da produção de melatonina, será que a resposta pupilar se associa com distúrbio de sonho e esses se correlacionam com a extensão do dano? Vamos falar mais rápido, mas é uma coisa, é um trabalho que publicamos em 2015 na IOVS, mostrando que há uma associação entre a perda da resposta sustenida da pupila, que é uma característica da lesão por glaucoma e as iPRD cells, e a extensão do dano visto pelo OCT. Então, quanto mais avançado o glaucoma, pior a resposta sustenida da pupila. A partir disto, vamos aqui ser mais interessante. Será que a resposta alterada da iPRD cells vista pela pupilometria se associava com a qualidade do sonho pior em pacientes com glaucoma? E foi isso que se sucedeu, publicamos em oftalmologia há 2 anos atrás. Como vamos explicar como havíamos hecho isto. Esta é a forma de los estímulos na cúpula para evaluar o reflexo pupilar. Os pacientes foram examinados em ambiente escuro com essa cúpula de Ganzfeld, e o diâmetro da pupila foi medido com um sistema de rastreamento ocular, eye tracking, e todos os sujeitos foram submetidos a uma polissonografia. Então, se evaluava a pupila e hacía a polissonografia para ver se havia uma correlação, e com um grupo controle com controle de idade, com matching de idade para não ter efeito de idade. E aqui temos um exemplo de um paciente com glaucoma avançado, representado por as linhas mais grossas e comparado com um controle responsável pela linha mais delgada. Podemos ver que a resposta sustenida, linha azul, é muito mais presente no controle, mientras que em la resposta de conos, em rojo, não há muita diferença. Então, em azul, a diferença para glaucoma e controle é muito, muito distinta, mas para conos não há muitas diferenças. E os resultados, temos há vários critérios para a qualidade do sonho, mas o tempo do sonho é uma coisa menor, e a eficiência do sonho
es peor en los pacientes con glaucoma. El paciente tiene despertares después de haberse dormido con tiempos de duración significativamente más altos y más movimientos periódicos de los miembros. Hubo una correlación inversa en la latencia de los movimientos oculares rápidos el pico de respuesta pupilar a la luz, y los despertares totales fueron inversamente relacionados con respuesta sostenida a la luz azul. Essa é a frequência de luz azul. Não é uma luz azul muito normal, é um flash de luz com intensidade muito alta para saber esta resposta sostenida que se correlacionou com o dano glaucomatoso. Ok. Então, é uma resposta diminuída do reflexo pupilar no grupo do glaucoma, e que estudos prévios demonstraram uma diminuição significativa da resposta pupilar pós-iluminação do paciente com glaucoma. E temos como conclusão que os resultados sugerem que a perda da IPRD cells em glaucoma também leva a alterações de sonho. Las funções não visuais da IPRD cells estão correlacionadas, indicando que se deve poner atenção nas funções visuais no formador de imagem dos pacientes com glaucoma. Qual é o próximo passo deste estudo? O próximo passo é pegar fazer um ensaio clínico randomizado. Estamos pensando no hacer ensaio clínico randomizado, que é o tratamento para as pessoas que há distúrbio do sonho e glaucoma, para os glaucomas muito avançados, para se tratar com melatonina, para ver se há uma melhora do quadro de distúrbio do sonho. Mas empiece a perguntar para seus pacientes como é o sonho destes, porque estamos acostumados a tratar de pacientes que têm idade, e pensa que o problema é somente pela idade, que é normal para os pacientes maiores que têm os problemas de sonho, mas com correção para a idade, os pacientes com glaucoma têm mais problemas de sonho que comparado com os controles. Então, há uma coisa que devemos investigar. Há um tratamento específico para que podemos fazer. Não há uma prova que definitiva que a justificativa de tratamento com melatonina, porque não há estudos, mas estamos pensando esse ensaio clínico randomizado que é com melatonina. Bueno, excelente. 30 minutos para a primeira charla. Augusto, ¿Alguna pregunta para esto? Sí, ¿tú crees que algunos de los fármacos para el glaucoma interfieran también a este movimiento pupilar? Yo me acuerdo que tú estabas estudiando en un tiempo sobre la brimonidina y el efecto que tenía en la pupila, me acuerdo perfecto. Sí, nós excluímos os pacientes com brimonidina porque todas as medicações, tanto sistêmicas quanto... E não é simples, por exemplo, há muitos pacientes que se usam anticolinérgicos, que são antidepressivos, drogas para Parkinson, que há um efeito na pupila. Então, é difícil porque temos que excluir estes pacientes e havíamos excluído estes pacientes. Então, sin embargo, mesmo com a correção para exclusão para pacientes que têm como se diz, que usa drogas que podem influenciar o diâmetro pupilar, esta associação foi possível evaluar. Claro, porque acá hay muchas preguntas, ¿no? Sobre todo de los fármacos que estamos dándoles a nuestros pacientes, ¿no? Una de ellas que está muy buena es, ¿los beta bloqueadores pueden influir en el insomnio de estos pacientes, tú crees? ¿Hay alguna relación? Não, beta bloqueador não foi não excluímos os pacientes que haviam beta bloqueadores ou beta bloqueantes que se habla em espanhol. Perfeito. Tá, não havíamos. Não há um efeito direto na qualidade do sonho. Claro, y hay otra también,
eh, si has notado, Augusto, en tu consulta diaria, en estos glaucomas avanzados que tienen, se relacionan mucho, como en tus estudios, con trastornos del sueño. ¿Eso lo Uhum. notas muy seguido en tu consulta? Sí, essa é uma coisa muito interessante, porque não temos o hábito de perguntar aos pacientes. Se empiezo a perguntar aos pacientes como eles sonham, se vê que há muitas alterações. É uma coisa, não puse nesta charla, mas temos outro artigo que quem não dorme bem, o que se sucede durante o dia? Tem muito sonho. Entonces, habíamos hecho los cuestionarios, la evolución por la vigilia, cómo es la vigilia del paciente. Hay mucho sueño, sueño durante el día. Y muchas veces los pacientes no tienen la queja de... No, interferencia. ¿Cómo? Interferencia. Okay. No hay problema. Entonces, às vezes la pergunta es como su sueño es bueno, mas durante el día no durmo bien, porque la calidad del sueño no es la misma cosa que quantidad del sueño. Entonces, no es muy claro para el paciente que no está dormindo bien, mas no está dormindo bien y durante el día tiene más sueño, dice sueño, Sí, sueño. que los pacientes normales. Entonces, es una queja. Mas o problema, aquela confusão, é que a prevalência do distúrbio de sonho nos pacientes que são idosos é maior. Então, há uma confusão. Mas mesmo sendo maior, os pacientes com glaucoma têm muito mais. E os pacientes com glaucoma muito avançado é ainda mais importante. Y esta técnica que nos has comentado acerca del Bolt, ¿lo utilizas también de cierta forma para un paciente sospecha o que recién diagnosticado este daño en la función del córtex tiene algo que ver con un glaucoma prepermimétrico? ¿Te podría ayudar de alguna forma o es más para avanzado? Más para avanzado, porque hay una cosa que es interesante, que es o tempo da doença, que é uma coisa muito difícil de determinar qual é o tempo da doença, quando se começou a doença, é uma coisa que acreditamos muito que, aqui, ó, essa é a glaucoma inicial, não há muita diferença do glaucoma do controle, só há diferença grande para grave. Então, penso que nunca vamos fazer diagnóstico por la ressonância. É uma coisa, é uma prova de conceito mostrando que há uma lesão em nível de córtex occipital e corpunicular lateral. Mas nunca, se usamos isso como critério diagnóstico, isso é muito, muito, muito malo. Mas é uma coisa que está provado que tem uma... Por que isso é importante? Pensa para um paciente com glaucoma muito avançado, que é quase cego ou cego por glaucoma, e se tenta uma terapia celular. Então, tem uma progenitora neuronal que tem que diferenciar em célula ganglionar e fazer a conexão com o corpo renicular lateral, mas há perda de corpo renicular lateral e de córtex occipital. Então, é uma coisa difícil no glaucoma, é que a reposição celular é mais complexa, porque não seria somente nos olhos, tem todo o sistema que está danificado. Mas a sorte é que se empieza nos olhos, é muito mais grave nos olhos, e com o passar dos anos, é possível identificar a lesão neuronal. Mas não é uma coisa tão como se diz, tão sincronizada. Ajá. Y en el futuro, acá me ponen una pregunta, ¿se podría indicar la polisomnografía para ver cómo está el trastorno del sueño en este paciente, o remitirlo también a un psiquiatra de repente para que lo ayude con esto? ¿Sería algo para...?
não são os psiquiatras que trabalham com distúrbio de sonho. Há especialistas em distúrbio de sonho, são pneumólogos, neurologistas. Não são muitos psiquiatras que trabalham com isto. E nesse trabalho, todos fizeram polissonografia. Mis estudos, todos fizeram. E este estudo de tratamento com melatonina, estamos todos. É um estudo interessante porque é um ensaio clínico randomizado, duplo mascarado cruzado, porque tem o paciente empieza com melatonina, depois se cambia para o placebo, e o placebo se cambia para melatonina. Então, é o melhor tipo de ensaio clínico que tem para se provar um conceito. Mas estamos empezando este estágio. Uy, excelente, excelente. Claro, la doctora más se refería a si lo pedirías a tus pacientes con glaucoma, este examen en tu estudio, la polisomnografía. Se pode fazer isto, essa é uma coisa que pode ser, mas quando se há uma queixa muito clara que tem um distúrbio do sonho que é com sonho durante o dia, eu penso o seguinte: que vou fazer com o resultado? Se tem um distúrbio, vou tratar com o quê? Depois da polissono. E se não tem um distúrbio, mas tem a queixa, então eu penso que trato o distúrbio com melatonina, embora não haja ensaio clínico, e evaluo clinicamente se há uma melhora, mas a forma mais correta é como estava falando mesmo, que se faz uma polissonografia, ou se faz uma actigrafia, que é muito mais barato que polissonografia, que é um relógio que pode colocar. A actigrafia é uma forma grosseira de evaluar a qualidade do sonho e como estar depois de despertado, que tem uma noção. A actigrafia é mais factível é mais fácil de fazer que a polissonografia. Mas a pergunta está corretíssima. A forma mais correta é tendo um paciente com a queixa, hace a polissonografia, dá-se a medicação, hace a segunda polissonografia e vê se empezou algo. Na prática é muito difícil fazer isto. Então, o que hago é, se tem uma queixa, trato com melatonina. 5 miligramas de melatonina. Não há estudos. É só um tratamento empírico. Mas também não é uma droga. Não estou dando uma droga que é peligrosa. Não estou dando cloroquina para os pacientes. É solamente melatonina. Ajá, súper, excelente. Excelente, excelente. Hemos resuelto casi todas. Yo creo que podemos pasar al siguiente tema de la trabeculectomía, que está también súper interesante, ¿no? Solamente una cosa aquí. Espera un poquito. Tengo que... ¿Por cuánto tiempo la melatonina? Por mientras que estás viendo esto, Augusto. ¿Por cuánto tiempo? Esse estudo vamos fazer por 2 meses. Mas em tese, se há distúrbio, tem que continuar usando. Perfecto. Melatonina é uma coisa muito interessante, que melatonina há estudos em animais que se provaram que pode funcionar como neuroprotetor. Há estudos em animais que podem diminuir a pressão intraocular e há estudos em seres humanos que diminuem a pressão intraocular. Com uma porcentagem que é como uma droga normal. E é positivo para o distúrbio de sonho, e é um desbalanço, porque é um hormônio natural, todos temos. Essa é uma prova que, para os pacientes, o ritmo da produção de melatonina é dado pela célula que morreu, da iPRD cells. Então, tem todo um sentido para tratar os pacientes com glaucoma cronicamente com melatonina, para regular a concentração de melatonina. A mim me gusta muito, mas não há muitas evidências para ser isto. Então, claro. Por isso que estamos fazendo os estudos. Perfeito. Ok. Deixa eu ver. Só um pouquinho.
Buen título, Augusto. Ah, sí. Me encanta el título. A mí me gusta. Ok. Yo pienso que no. Yo Voy a tampoco, yo advogar. tampoco. Toda vez que, eh, cada vez que alguien quiere mostrar una nueva técnica para el glaucoma, muestra la trabeclectomía como esto. Así es, sí. Ah, o peor ainda, como esto. ¿Sí? O esto aquí, que es una endoftalmitis. Entonces, yo pienso que no es muy justo que se muestra lo mejor, la mejor cirugía angular y la comparación con los filmes de horrores que puede tener con la trabeclectomía. Mas la mayoría de los casos son como esto, que es una cirugía que es bonita de se hacer, tiene presiones bajas, tiene un control y hasta hoy no hay una cirugía, con excepción de la cirugía con láseres, que puede ser una queda mayor de la presión, que se puede tener un control crónico de glaucoma. Y una cosa muy interesante de la trabeclectomía es que si tiene un problema que no se funciona mucho bien, tengo que hacer. Se funciona mucho, tenho que hacer. O laser, se funciona mucho, não tenho que hacer. As cirurgias angulares, se não funciona, não tenho que hacer. Então, a regulação que pode ter depois da cirurgia é uma coisa que me encanta na trabeclectomia. A mim me gusta, eu vou mostrar, esta é uma outra trabeclectomia que tem anos de cirurgia, que não há nenhum incômodo no paciente, não há nenhuma restrição para exercícios, para mergulhos, é que é uma cirurgia muito segura. Sabemos de todas as limitações, há muitos estudos de trabeclectomia. Mas estamos vivendo um momento muito, muito bom momento para o glaucoma. Temos várias opções novas que se podem usar em diferentes etapas da enfermidade, em diferentes tipos de glaucoma. Mira, talvez a coisa mais importante que vou falar hoje. Temos várias opções novas que se pode usar em diferentes etapas da enfermidade e para diferentes tipos de glaucoma. Mas uma coisa muito certa, não há uma só opção. Se imaginarmos uma via de opções de cirurgia, de los diversos procedimentos possíveis, aqui pongo na ordem teórico de efetividade. Então, vamos começar com colírios, SLT, stent. São a resposta que temos esperada para a hipotensión. Colírio, SLT e stent são a mesma coisa. E depois caminhamos para Cahuc, GAT, iTrack e Zen, como nesta avenida até as cirurgias não penetrantes, as trabeclectomias, os tubos, o micropulso e laser diodo. Então, essa é uma coisa de mais efetivo para a redução da pressão e mais efetivo para a redução da pressão. Temos situações que queremos não precisamos de uma trabeclectomia. Trabeclectomia é muito para este paciente. Mas tem uma situação que precisamos de uma redução muito grande e insistimos em procedimentos que não se espera uma redução muito grande. Eu penso que esta é a qualidade do cirurgiano de glaucoma. Ter tudo como se fosse uma caixa de ferramentas e que se pensa, para isto eu tenho esta opção, para isto eu tenho esta opção, para isto eu tenho esta opção. Quando se encanta muito com uma opção somente e tenta fazer isto para todos os casos, é peligroso porque perde a oportunidade, a melhor indicação com outro procedimento para insistir em uma coisa que pode ser a melhor para o paciente. Vamos falar muito rápido da SLT, porque não é o objetivo da aula, mas devemos recordar dos artigos principais de Light. Quando Light foi publicado no Lancet, quando o oftalmólogo se publica no Lancet, leia o que está escrito, porque não é uma coisa fácil de fazer.
A trabecoplastia seletiva com laser deve oferecer-se como tratamento de primeira linha para o glaucoma de ângulo aberto da hipertensão ocular, o que respalda o câmbio da prática da clínica. E outro recente trabalho de Ophthalmology comenta o êxito da aplicação, de nova aplicação. Então, para um país como o Brasil, que é um país de terceiro mundo, e muitos países latino-americanos estão na mesma situação, eu penso que temos que fazer uma política de fazer mais trabecoplastia para todos os pacientes. Tem que ser rotina. Tem glaucoma, trabecoplastia. Tem trabecoplastia. Glaucoma aberto, trabecoplastia. Para todos os pacientes. O resultado é bueno e mesmo que se Augusto, precisa ser una... Por algo, favor. algo está pasando con tu micrófono, me parece, porque se está escuchando entrecortado. Déjame hacer una cosa aquí. Vou tirar o micrófono. Às vezes a bateria do micrófono. Solamente uma coisa. Esse é o que os laboratórios da medicina não gostam da trabecoplastia. ¿Cómo está? Mejor, mucho mejor, Augusto. Desculpa. No, no te preocupes. Súper, súper. Ahora sí se escucha nítido. Los laboratorios no gustan de trabecoplastia, están cortando mi micrófono. Las compañías farmacéuticas. Compañía farmacéutica, sí. Estoy en mi computadora. Y aquí hay un artículo de IGO mostrando que incluso con personas con poca capacitación, los residentes, eso es muy bueno. Mi conclusión para SLT, las técnicas invasivas que tenemos no están competindo con la SLT. De hecho, debería ser la primera opción del tratamiento para todos los glaucomas primarios de ángulo abierto. No es adecuado para el glaucoma glaucoma avanzado y pacientes no controlados con muchas medicaciones. Y no se reemplaza la TREC, la trabeclectomía. Entonces, es seguro, es fácil y para mí es la primera opción para todos los pacientes antes de la medicina. Y vamos a hablar sobre stents. Comentemos un poco de las ventajas y desvantajes de la stent. La reducción de la presión es equivalente a una gota efectiva de una medicina. Es la verdad. No está indicado para glaucoma avanzado, que requiere muchos medicamentos, ângulo cerrado o glaucoma secundário. Então, não é uma coisa pequena, na medicina não é uma coisa pequena. Mas o que não se pode esperar é mais do que o efeito que se tem com uma medicina, para as comparações que temos. Um pouquinho. Para todas as cirurgias, são detalhes que vamos falar acerca de stents. A visualização é essencial para uma boa técnica. Temos dois tipos de stent, o snorkel e o inject. Aunque o inject é muito prático, se aplicou com demasiada profundidade ou em lugar equivocado, não há nada que fazer. A parte do snorkel que se pode modificar. Uma coisa que a mim não me gusta na cirurgia é quando se hace uma coisa e não se pode modificar. Então, se tenho stent que é muito profundo, eu não tenho o que fazer quando ela inject. E quando se queda um lugar, no sítio que não é muito adequado, você tem como remover e reaplicar, mas é muito difícil. Então, se para snorkel, não. Snorkel pode se modificar a posição. Então, essa é uma coisa que tem que se pensar quando se diz que a stent é uma cirurgia que cirurgiano de catarata pode fazer. Eu penso que todos podem fazer, desde que saibam muito bem a anatomia do seio camerular. Então, pode se quedar com piercing na córnea e não um inject no trabeculado. Espero que Lucho esté escuchando, Augusto. Diferente, distinto. É amigo.
Entonces, esos son detalles que voy a hablar sobre todas las cirugías, comparando con trabeculectomía. Para todas as cirurgias angulares, não aperte a gonio-lens para evitar as pliegues que prejudicam a visão. É uma coisa interessante, que a tensão que tem quando hace, porque está nervoso, que tem que acertar o trabeculado, se queda por apertar a córnea e há essas dobras, pliegues que prejudicam a visão. E muitas vezes temos uma incisão muito limbar que pode sangrar, e esse sangue ingressa na interface e dificulta a visualização, como este acá, que tem sangue, que não se atrapalhou muito, mas a sangue na interface tem como evitar. É importante no momento da injeção compreender que o dispositivo está em uma pista que se admite é uma pista que se até atingir o trabeculado, antes de injetar, se realize qualquer movimento, o dispositivo pode se atacar-se e começar uma pesadilha, porque ele fica preso e é difícil movimentar. E temos um número fixo de chances que temos. Então, isso não se passa com o snorkel. Então, para fazer o inject, que é uma cirurgia muito simples, tem que ter calma. Então, a visualização, relaxar a mão, entender o que se deve fazer a cada passo para não se prender ao trabeculado, movimentar-se, descarrilhar-se no inject e atacar-se e se quedar preso no dispositivo. Esse é como o inject que é bem colocado. E esse é o inject, esse é o stent snorkel, que pode ser movimentado. A vantagem é que o stent snorkel, se no primeiro ou segundo dia de pós-operatório, você vê que não está em muito boa posição, pode volver ao centro cirúrgico e movimentar e reposicionar uma posição mais adequada, coisa que não se pode fazer com inject. O apoio. O apoio, o suporte é uma coisa muito importante. Tendemos a entrar pelo meio da incisão, quando o mais correto, o mais fácil, usar a borda como suporte. E se faz assim, tem uma distância entre um inject e outro. De todos os dispositivos angulares, a stent são os que têm mais ensaios clínicos randomizados. Para bem e para mal, porque conhecemos suas vantagens e limitações. Aqui, nesse estudo, é possível ver que a porcentagem de pacientes com pressão menor que 21 sem medicação, o que mostra o stent associado à cirurgia de catarata, teve uma maior redução de pressão comparado à cirurgia de catarata sola. Isso é importante porque quando hace uma cirurgia de catarata no paciente com glaucoma de ângulo aberto, não se trata de glaucoma operando catarata de glaucoma de ângulo aberto, mas tem-se uma redução para alguns meses e é importante fazer uma comparação para saber se a redução é por a cirurgia de catarata ou se é pelo stent. E aqui você pode ver que há uma redução significativa de pacientes, mais pacientes que têm uma redução abaixo de 21 sem medicação com o grupo de stent e catarata. E aqui é outra forma de ver o que é a porcentagem de pacientes com uma redução superior a 20% sem medicação. Veja, 20% é o que se espera de uma gota. 20% é muito pequeno. Essa é uma limitação muito grande. Então, se tem um paciente que está com 26 de pressão, com 3 medicações, a ser uma stent, pensando que vai se resolver o problema, é um perigo. Se é um glaucoma avançado, que 3 medicações, glaucoma avançado, se ponga somente uma stent, esse tem somente 20% de redução da pressão, é muito pequeno para isso. Agora, se tem um paciente que está controlado com medicação, com uma medicação, tem que fazer uma catarata,
e a trabeculectomia é muita coisa para ele. É uma coisa que há 2, 3 anos atrás estávamos fazendo somente a catarata. Não há problema ser um dispositivo angular que se reduza o efeito do colírio. Então, há espaço para a stent. Só que se tem-se em consideração a gravidade e a quantidade de medicação que os pacientes têm. Esse é o estudo que a mim me encanta porque é um estudo excelente. São 2 stents com Travatan como procedimento sem catarata. E as pressões iniciais são pressões altas. Aqui podemos ver os resultados foram similares. Depois de 3 anos, 2 stents é igual a 1 Travatan. Isto é malo? Não penso que é malo, pero não é um substituto para a trabeculectomia. Então, se tem um paciente que tem que fazer uma redução muito grande para a pressão intraocular, a trabeculectomia não se morreu. Trabeculectomia é uma coisa que se pode considerar acá. Agora, se tem um paciente que está controlado com uma medicação, com uma medicina, e faz uma cirurgia de catarata, que a trabeculectomia é muita coisa para ele, essa é uma opção que eu penso que é correta. Hablando muito rápido sobre a quantidade de stents, porque em Brasil havíamos um problema com colegas que estavam colocando 4 stents em um paciente, pensando que quanto mais stents, mais a efetividade teria. E que o estudo que temos, muito simples, é que 1 é pior que 2, 2 é similar a 3, conclusão, ponemos 2. 2 no sítio correto. Essa é uma coisa importante. Que se ponga 2 nos sítios errados, é a mesma coisa que hacer nada. Então, vocês têm que ser 2 nos sítios corretos. Augusto, pero 2 snorkel o 2 inject, porque el inject viene de 2, ¿no? Sim. Esse estudo é com snorkel. Claro. Mas essa é uma questão importante, porque o inject vem com 2 e muitas vezes ponga um em lugar correto e outro no lugar não está muito certo, ou um é muito profundo. Uma coisa que tem que aprender a usar com o inject é que a força do primeiro é distinta da força do segundo. Então, se está na posição correta, mas se pressiona muito o trabeculado, se queda com a stent muito profundo, que não se funciona. Claro. Então, você tem que solamente encostar no trabeculado e assim se aperta. No segundo, a força não é tão forte quanto o primeiro. Então, mas esse estudo esse foi com iJet. Perfeito. Esse estudo é a comparação para os pacientes. Esse estudo é Travatan, mas a stent nos pacientes controlados com 2 medicações. Então, você tem pacientes com 2 medicações e se comparou para usar a stent com Travatan. Ou seja, é decir, era um standalone implantation, sem catarata, e o grupo que tinha muitas medicações, a stent com um Travatan. É interessante acá ver os períodos em que há um washout. A pressão passou de uma média de quase 25 para 16. Então, essa é uma redução que não é muito típica. Então, na maioria dos trabalhos não tem uma redução tão importante. De quase a metade, 50%, sem medicação. Então, depois de mais de um ano de segmento. Aqui temos uma realização pela stent da catarata. Essa é a lente de Hill. Desculpa. Tem que se aproximar já com... Ok. É muito rápido de fazer. Ok.
Y tiene una cosa que a mí me gusta mucho, es la visión 3D. Para cirugía de catarata no hay mucha influencia, mas a la visión que tiene para hacer solamente un poquito. Acho que eu já pus. Aqui. Porque a profundidade de foco é muito melhor com a visão 3D. Tenho certeza da posição correta. É muito simples fazer essa outra cirurgia. A mesma coisa. A lente é que é um pouquinho distinta. Essa, a mim me gosta muito. Não, essa é uma lente de rio. Há uma lente que não tem que... A mesma coisa. Essa é uma lente descartável que não tem que apoiar. Esse tema é muito comum. Zen é uma... não tem nenhum ensaio controlado para Zen. Todavia não está disponível no Brasil, mas há umas coisas que são importantes que estamos... ¿Tem Zen em Peru? Todavía no. No. Todavía no. Okay. Mas estamos para ter o Zen em Brasil, e eu penso que vai ser uma alternativa em Peru também, que tem um problema, né, que esse é, por exemplo, um estudo comparativo com trabeculectomia, com resultados que são buenos, mas a taxa de agulhamento, de needling, é muito grande para Zen. Perto de 40% dos pacientes têm que fazer needling. Sí. ¿Cómo? No, sí, que exacto, porque justo estaba hablando de esto con Kit Barton y en su estudio de Zen tenía arriba de 40% de needling. Sí. Súper alto, ¿no? Y no es un needling fácil de hacer, que no es como trabeculectomía. Es muy más difícil de hacer needling que comparado con trabeculectomía. Sí. E aqui, quando o critério de êxito para pressões mais baixas, a trabeculectomia é melhor. Então, funciona, tem que usar mitomicina, tem uma bleb, e o resultado, quando a pressão é abaixo de 14 milímetros de mercúrio, a trabeculectomia é melhor. Mas, se não precisa de uma pressão que são muito alta, muito baixa, perdão, como abaixo de 17, não há diferença de trabeculectomia. Então, para os pacientes que têm que ter uma pressão, os pacientes que progridem muito rápido e que têm que ter uma pressão muito baixa, Zen pode não ser a melhor opção. Mesmo com medicação depois da cirurgia, trabeculectomia é melhor. Um resultado interessante é a taxa de êxito nos afro-americanos que formaram em la TREC, na trabeculectomia, mas sem muito efeito no Zen. Então, pode ser uma opção para os afro-americanos. Mas o problema é que em Brasil não temos afro-americanos, como tem nos Estados Unidos. Todos somos afro-americanos em Brasil, porque a mistura é muito, muito importante. Então, não tem afro-americano e caucasiano em Brasil. Temos, claro, mas os estudos de ancestralidade em Brasil mostraram que o que se considera fenotipicamente como afro-americano ou como caucasiano, a correlação, a concordância genotípica é muito mala, porque somos muito miscigenados em Brasil. Então, para isto, em Brasil não seria muito importante, mas penso que para uma população que tem muito claro quem é afro-americano, quem é caucasiano, pode ter alguma relevância. E não está isento de complicações. Essa é uma migração. Vou falar de uns casos de endoftalmite. Mira,
trabeculectomia prévia e o colega coloca como se fosse uma stent, coloca às 9 horas. É uma coisa que todos que hacemos glaucoma sabemos. Não se hace trabeculectomia sem a proteção dos párpados. E às 9 horas ou inferior, a chance de ter uma infecção é muito importante. Ou uma extrusão como esta. É uma extrusão com Seidel às 9 horas, que é péssimo. Aqui são as cirurgias que havia feito para corrigir. Esse é outro caso com extrusão. Esse é outro caso com extrusão e endoftalmite. Esto é a pior coisa. A mim não me gusta injetar a mitomicina. A mim me gusta usar a Merocel porque quando se injeta mitomicina pode se quedar com uma coisa como esta. E pensa assim, vou fazer uma cirurgia que é distinta da trabeculectomia porque é mais segura. E se queda com isto. Esse é um caso muito grave. Aqui mais casos de extrusão, endoftalmites. Ok. Agora vamos falar da outra opção que temos, que é o Kahoot. Eu não tenho muita experiência com Kahoot, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que gosta muito de Kahoot. E não tem tampouco ensaios clínicos randomizados, só estudos retrospectivos patrocinados pela companhia. Pero este mostra uma comparação com a stent, que não é sem diferença. Então isso é interessante para mostrar que é mais barato que a stent pode fazer mais uma vez e com resultados que são semelhantes à stent. Então é uma alternativa para ser no lugar da stent, que é os resultados o mesmo. E quando o critério de pressão redução inferior a 20%, Kahoot é um pouco melhor que a stent, pero sejamos sinceros, a pressão inferior a 20% é muito pouco. De novo, não se espere mais que o efeito das gotas para os olhos. Essa é a importância. Eu penso que uma das principais virtudes dos cirurgianos é a noção de limitação. Se tem bom senso para a noção de este procedimento tem essa limitação. Não espero um resultado melhor que o resultado que tem na maioria dos estudos. Então, se não tenho uma necessidade de uma pressão tão baixa, um glaucoma que não é muito avançado, posso pensar nessas alternativas. Se preciso de pressão muito baixa, tenho que pensar em alternativas como a trabeculectomia. Esse estudo é muito interessante, que compara Kahoot com GAT 360. Não é um ensaio clínico randomizado, pero mostra a similitude dos resultados em 6 meses. É um estudo de qualidade, que há muitos questionamentos pela metodologia, mas pode uma coisa que se pensa. Eu estava falando com o Juan, se tem um Kahoot que é semelhante a um GAT 360, talvez não precise ser um GAT 360 para ter o mesmo resultado de um Kahoot. Que o Kahoot pega somente nas 100 graus. E o GAT? GAT eu tenho que assistir às aulas de Juan, não tenho que dar aula para o Juan. GAT é uma trabeculectomia ab interno. Esse estudo mostra resultados muito melhores que o estudo comparativo com Kahoot. Havia as variações da pressão por GAT solamente e FACO associado. Então, eu tenho a redução de pressão, assim, no pré-operatório para GAT only, foi de 25 para 15. Essa é uma redução muito boa. GAT com catarata, a mesma coisa, 24 para 15. E assim vai. GAT, isso para glaucoma primário de ângulo aberto, mas outros tipos de glaucoma têm resultado também. Glaucomas de ângulo aberto, porque não se hace GAT para glaucoma de ângulo cerrado ou para glaucomas secundários inflamatórios. Esse estudo com GAT, a redução foi para mais de quase 40 milímetros de mercúrio, depois de 24 meses de estudo.
Então, tem resultado muito interessante. Eu penso que é uma alternativa interessante. Pensa, a mim me gusta muito a filosofia. Quantos pacientes eu posso fazer uma cirurgia mais simples que me evitaria fazer a trabeculectomia? Se pensar que com GAT tenho a metade dos pacientes que não precisariam quedar com uma trabeculectomia, é um resultado excepcional. Então, mas tem que saber e tem que muitas vezes fazer uma trabeculectomia. Hoje, na cirurgia da manhã, é um glaucoma secundário uveitis com pressão de 40 com diamox. Então, uma pessoa com 43 anos. Que eu vou fazer? Não há GAT, não vou fazer micropulso para um glaucoma inflamatório que está como a primeira alternativa, vou fazer uma trabeculectomia. Então, tem que ter todas as opções. E, sin embargo, esse estudo no Journal of Glaucoma, as taxas de êxito dos pacientes para GAT com pressão abaixo de 16 não foram tão boas. Então, depende muito dos estudos que estão nascendo. Por exemplo, esse estudo antes havia um resultado que é muito bom. E esse estudo publicado no Journal of Glaucoma, os resultados não são tão bons quando querem uma pressão abaixo de 18. Quando querem uma pressão abaixo de 21, que não é um conceito atual de controle do glaucoma, o resultado é aceitável. E aqui se mostra os resultados do glaucoma secundários foram piores. No primeiro estudo, mostrando que não havia muita diferença para outros glaucomas. Neste estudo, quando hace uma comparação de glaucoma primário com GAT e glaucoma secundário, os resultados do glaucoma primário são melhores que glaucomas secundários. Eye track é uma coisa que para mim me fascina, que é uma das cirurgias mais elegantes que temos, mas é o que há menos estudos. É uma viscocalanostomia interna que mostra que não tem estudos comparativos. O resultado é muito promissor, como podes ver esta cirurgia, esse estudo acá. Começamos com mais de 20 milímetros de mercúrio e depois passamos para 13 milímetros de mercúrio, low teens. Então, esse é um resultado muito bom. Qual é o problema? Não há, até hoje, nenhum estudo comparando a eye track com ab interno com trabeculectomia. Há estudos ab externo com trabeculectomia com bons resultados. Embora poderia ser uma extrapolação e comparar, mas com ab interno não há nenhuma comparação até hoje, e que para mim é uma coisa que precisaria ser feita, porque é uma cirurgia que a mim me encanta, porque não sei, há uma lesão como a GAT e tem uma lógica fisiológica que é muito interessante. Mas, de novo, se trabeculectomia temos mais de 1000 ensaios clínicos, nesta cirurgia não temos nenhum ensaio clínico randomizado para fazer a comparação. Aqui é um gráfico da redução pela quantidade de medicina, de medicamentos, mostrando que há uma redução significativa da quantidade de medicamentos. E a mim me gusta muito quando se faz estudo standalone, porque vê o efeito da cirurgia sem o viés da cirurgia de catarata. Depois de tudo isso, a conclusão. Morreu a trabeculectomia? Eu penso que não. Eu penso que agora temos várias opções válidas e sabemos como definir bem as indicações e não pedimos mais do que um procedimento pode dar. Eu penso que a trabeculectomia a mim, duas vantagens importantes para a trabeculectomia que eu penso que ela não morreu. O primeiro, tenho pressões para os pacientes que precisam de pressões próximo de 10 ou mesmo a menos do que 10 milímetros de mercúrio. Esse é o procedimento ideal. Segundo, eu posso manipular
los sitios cirúrgicos no pós-operatório para customizar mi resultado. Então, se tenho uma cirurgia com 3 anos que não está funcionando muito bem, tenho que fazer. Se tenho uma cirurgia que no terceiro dia depois operatório está funcionando mais do que deve, tenho que fazer. E a mim não me gusta muito fazer procedimentos que não tenho como controlar o resultado depois no pós-operatório. E na cirurgia que sabemos muito controlar são as cirurgias de trabeculectomia. Então, se és um cirurgiano de glaucoma, tem que saber as cirurgias angulares. Elas são excepcionais, têm indicação, mas têm limitações. E a trabeculectomia, ela continua sendo uma opção excelente, principalmente para os glaucomas avançados, que precisam de muitas medicações para os controles e que se necessita de uma pressão muito baixa no pós-operatório. É isso, meu amigo. A trabeculectomia não morreu. La conclusão. Muchas gracias. No, gracias a ti, Augusto, por darnos esta presentación súper, súper buena. A ver, vamos. Justo estaban preguntando de los lentes. ¿Qué lentes de gonioscopía intraoperatoria te gustan, Augusto? Yo tengo todas. Todas têm vantagens e desvantagens. Eu penso que a lente que é coringa, se diz coringa com uma coisa que funciona para muitas opções. Em português dizemos coringa, que é uma alternativa para tudo. Ok. Tem que comprar uma lente, eu penso que a lente de Rio é a melhor opção. Mas o Juan sabe muito mais do que eu. A lente de Rio é boa. Sí. A lente de Alcon que tem os ganchos é muito boa para quem está começando, porque a lente flutua por la córnea, mas tem que se lembrar, não se pode olvidar que tem que anestesiar de novo ao final da cirurgia, porque estes ganchos, o paciente tem dolor por isto. Então, quedou a cirurgia de catarata, volve a pingar anestésico, porque há uma dolor por los ganchos. Em esquerdo temos a lente de Ahmed, que não precisa cambiar a posição do microscópio. Estou começando a acostumbrar com esta lente. Essa para mim é a melhor lente porque não tem que haver mudanças, mas a coisa distinta para ela é o campo de visão. Tem um campo mais restrito. E muitas vezes se empieza a ser o pro de algo e não se consegue identificar o trabeculado. Onde está? Onde está? E há uma diferença que para os outros vemos como isto. Sí. E para esta vemos como com uma profundidade. Ajá. Então há uma quebra. Então tem que aprender a usar as lentes. Uma das melhores lentes que tem é a lente descartável da Ocular Instruments, porque há uma sucção e você tem uma mão livre para isto. Mas eu penso que pode não ser tão bueno para eye track, porque ela cobre toda a córnea. Então a lente de Hill não é buena. Eu penso que a mais barata e que serve para todos os casos, a lente de Hill ou Jacobson. Mas a lente de Hill eu penso que é a melhor. Estava com uma, se quebrou, eu comprei outra. A mim me gusta muito. Porque serve para glaucoma congênito também. Sí, lindo lente. Lindo lente. Coringa? O que é? ¿O qué? Augusto. No sé. ¿Y qué piensas Yo creo que el mix que va al espacio subconjuntival, yo creo que se tiene que abrir la conjuntiva, colocar bien la mitomicina para que funcione mejor y haya menos needling, ¿no? Yo creo que si comparas el Infocus con el Zen, el Infocus tiene menos porcentaje de needling y yo creo que es por esa razón. Yo pienso también.
Concordo con usted. A mí no me gusta mucho. Hay una explicación para Zen que tiene que hacer, se hace por debajo del ateno. No hay muchas complicaciones, mas la necesidad de needling es muy grande. Mas se hace por subconjuntival, yo penso que es peligroso para una extrusión futura. Y una cosa es needling, otra cosa es endophthalmitis. Yo no tengo miedo de needling, mas tengo miedo de endophthalmitis. Entonces, se trata bien con mitomicina, se abre, es una alternativa. Yo pienso que puede ser por una cosa interesante. Mas se abre la conjuntiva para hacer esto, se puede hacer la trabeculectomía porque... claro, también. Claro. Claro. Me parece que quieren comentar algo. Sí, tenemos a la doctora Corina. Sí. Hola, buenos días, doctor. Bueno, muchísimas gracias por su presentación. En realidad quería hacerle dos preguntas. Una es si tiene experiencias combinando estos mix. Y si no tiene experiencia, si cree que podría ser sería una opción que podría reducir aún más la presión intraocular antes de pasar a la trabeculectomía. Eu perdi o começo da pergunta. MIGS com? O sea, combinar de repente dos procedimientos, no sé, entiendo que maneja el iStent, por ejemplo, combinar el iStent o por ejemplo, el GAT con algún otro procedimiento, con un láser, o por ejemplo, el SP, el CAHUC con la canaloplastía. O sea, si tiene alguna experiencia en la combinación de los mix, o sea, durante la técnica quirúrgica. Y si no la tiene, porque de repente a lo mejor es un poco, si le parece que sería una opción para reducir las presiones intraoculares en sus pacientes en el futuro, pues. A mim me gusta muito sua pergunta, que eu penso que é muito importante. Pensa, quase não temos buenas evidências para os mix solos. Os mix combinados não temos evidência nenhuma, zero. Não há estudos. A mim não me gusta hacer coisas que não há estudos. Então, estamos numa fase que há muitas pessoas falando de cirurgias angulares e não há muitos estudos de cirurgias angulares. Os estudos não são ensaios clínicos randomizados para se ter uma ideia muito clara das limitações. A mim me encanta muito fazer coisas combinadas para ser mais simples e evitar a trabeculectomia. Seu questionamento tem todo sentido. Eu penso que é correto. Mas a combinação, eu não sei, mesmo no procedimento isolado, não temos muitas evidências. Combinar é uma coisa difícil. Eu penso que no futuro, se começarmos a fazer estudos, podemos chegar a uma conclusão. Mas não temos estudos para a sua resposta. E é muito perigoso a falar. Eu já penso, por exemplo, em Brasil, há pessoas fazendo mix com SP. Por exemplo. Não há estudo disto. Não há explicação fisiológica para isto. Então, a mim não me gusta fazer isto. Okay. Se tenho que fazer uma SP e um mix, hago uma trabeculectomia. Okay. Porque não tenho um problema que se eu tenho uma complicação, vou ter que explicar ao juiz por que havia optado a ser uma coisa que não está escrita em lugar nenhum. E em Brasil, nós temos muita... E todo o mundo é assim. Tem uma dificuldade para isto. Mas eu penso que há um caminho muito importante para o estudo, porque tem tudo que se pode... Por exemplo, o CyPass. O CyPass que não está... O CyPass morreu, mas por hora morreu. Há um estudo de Feijó, de Espanha, que é muito interessante. Quantos CyPass, quando hago um CyPass, quantos pacientes que haviam indicação de trabeculectomia se quedou sem a trabeculectomia? E se me recordo bem, com uma coisa perto de 60% ou 70% dos pacientes. Então, muita coisa. Então, fazer uma coisa para evitar uma fístula é interessante. Agora, qual é a melhor associação?
a ser um GAT com Kahoot? Mas eu penso que não. No, A stent com GAT? Eu penso que não. Viscocolonostomia com o qué? Contraveculotomía. contraveculotomía 180, por ejemplo, lo que se quiere Sí, decir. eso estamos haciendo. O sea, viscocanalostomía, contraveculotomía, 180 grados en el sector nasal. Isso faz muito sentido, isso faz muito sentido. Mas não tem, assim, o problema eu tenho uma resistência grande de fazer coisas sem um amparo muito claro do embasamento científico do procedimento. Há muitos procedimentos que fazem sentido, mas que quando se testa, a comparação não é muito boa. Todos os estudos, por exemplo, a cirurgia não penetrante, todos os estudos que a comparam com trabeculectomia, o resultado médio da trabeculectomia foi melhor que a não penetrante. É uma cirurgia mais demorada, é uma cirurgia que muitas pessoas fazem com um resultado excepcional. Eu tenho um amigo em Brasil que faz para todos os pacientes, Akira, que é um cirurgiano excepcional, que a cirurgia é excepcional. Mas toda vez que há uma comparação, eu tenho os resultados, Juan, de Akira, quando começou a comparar com sua trabeculectomia. Sabe qual é o resultado melhor? Trabeculectomia de Akira é melhor que a não penetrante de Akira. Então, tem que ter cuidado com esse. Não publicou. Mas eu tenho No, y de repente, por diferentes mecanismos de acción podría ser. O sea, por ejemplo, combinar el endociclo con algo en el ángulo, por ejemplo. Eso. Endociclo é uma coisa que a mim não me gusta como um procedimento. Eu penso que endociclo é mais agressivo que trabeculectomia. Okay. Tem os casos de endociclo que são malos em Brasil se quedam conosco. Eu não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Okay. Quando há uma complicação de endociclo, não tenho o que fazer. Então, eu penso como cirurgia primária. O paciente que vai fazer somente uma catarata, com uma combinação de drogas, vai fazer uma trabeculectomia ou a stent com endociclo, não. Não, porque no, claro. é mais agressiva. Agora micropulso, não. A micropulso é uma coisa que não é tão agressiva quanto endociclo, que não é, sabe, micropulso? Sí, sí, claro. A micropulso não é tão agressivo. E por exemplo, não estou fazendo mais o segundo implante valvular. Se tem um implante valvular, não hago o segundo implante valvular. Se tem uma trabeculectomia, tenho que fazer uma segunda trabeculectomia, não hago a segunda trabeculectomia. Pasa de frente al implante. Al micropulso. Al micropulso. Okay. Sí, esa era la segunda pregunta que le tenía, que después de una trabeculectomía, ¿cuál era su próximo paso? ¿Si pasaba directo al implante o hacía algún otro procedimiento? Muitas vezes, é engraçado. Sabe que não há estudo comparando micropulso com tubo, com implante. Não há estudo. Mas há muitos estudos mostrando que para pacientes que se perdem células endoteliais com tubo na câmara anterior, mesmo muito distante da córnea. Então, o tubo não é uma coisa inócua para o olho. Micropulso é uma alternativa interessante para estes pacientes. Estou fazendo muito menos implantes valvulares que fazia no passado. Agora estou fazendo muitos micropulsos em pacientes que antes eram pacientes para implantes valvulares. Que pacientes que não hago muito? Por exemplo, para glaucoma neovasculares, parece que micropulso não é uma coisa tão boa. Tem que ser muitas vezes, eles são os pacientes que têm mais complicações. Para esses pacientes, implantes valvulares. Claro. Agora, se tem um paciente que é cego, eu penso que com pressão muito altas, hago diodo e não micropulso. Agora, se tem um paciente que tem visão
eu penso que o tubo implante é mais adequado para ele. A coisa boa é essa, que temos muitas opções hoje para cuidar dos pacientes. A me fascina a combinação. A sua pergunta acerca da combinação é uma coisa muito interessante, que talvez se eu faço um micropulso com um paciente que fez uma cirurgia angular, não tenho que ser muito agressivo no micropulso. Então, a taxa de complicação é muito pequena e posso evitar fazer uma trabeculectomia. O problema é que os casos que tenho em minha oficina são glaucomas muito avançados, como o paciente de hoje. 40 de pressão, glaucoma secundário uveíte. Que tem de opção? Com Diamox, não é uma uveíte muito importante, não havia muita reação, mas não havia medicina que controlasse. Que tenho de opção? Trabeculectomia, tubo implante, que eu não hago como primeira opção. Micropulso? Não. Cirurgia angular para glaucoma secundário uveíte em atividade? Não. Trabeculectomia. Então, é mais fácil. Agora, eu penso que o importante que tem muito aqui no Brasil, é que a mim me gusta um procedimento. Hago este procedimento para todos os pacientes. E essa é uma ocasião que temos tantas opções para os pacientes com glaucoma hoje, que é dizemos em Brasil, é uma pena, it's a shame. Es lo mismo, es una pena. Uma pena que se desperdice uma oportunidade de ser a melhor opção. Mas o que sinto muito, estamos em Brasil desenhando protocolos para GAT com ensaios clínicos randomizados, estou desenhando com o Juan ensaios clínicos randomizados, que todas as vezes que participamos de consensos mundiais e que se tentam defender um procedimento, sempre tem fundo da sala que diz: não há ensaios clínicos randomizados que se comparam isto contra... E realmente não há. E se não há, não tem uma ideia muito clara das limitações. Então, por isso que penso que, para muitas perguntas, por enquanto, não temos resposta. E tenho muito medo de começar a ser combinações, não sei. Excelente, doctor. Muchas gracias. Mas no micropulso e uma cirurgia angular, eu penso que essa é uma alternativa interessante. Endociclo e cirurgia angular, não sei. Excelente. A ver. Me quedé atónito, Augusto, por eso. Entre EPNP y Trave del doctor Akira. O André Mermot vai falar sobre viscocolonostomia e não penetrante, né? Se eu não me engano, o André Mermot tem ensaio clínico randomizado comparando trabeculectomia, que a média da trabeculectomia foi menor. Não é que a não penetrante é uma cirurgia mala. A mim me gusta da não penetrante. A coisa é que todos os ensaios clínicos, o máximo que tem é similaridade com trabeculectomia. Não há nenhum ensaio clínico que as pressões foram mais baixas com não penetrante comparando com trabeculectomia. Mas se conversa com a Akira tem uma capacidade de manipulação do resultado pós-operatório que se queda com a pressão que se derrama no final. Claro. Então, ele tem uma experiência. E a Akira é uma pessoa excepcional pela cirurgia. Temos em Brasília e temos em Peru, com certeza, o Dia do Professor. No Dia do Professor, todos os anos, ligo para Aquila para dar os parabéns, porque foi meu professor. Claro, no, él es increíble, ¿no? Cirujano increíble. Sí. A ver, Mirel, ¿tienes alguna otra preguntita? ¿O ya hemos...? Pues hemos terminado de contestar todas las del chat. Sí, sí, lo felicitan mucho, excelente revisión. Gracias, doctor Augusto, por
Nos dio Wow. un resumen gigante de Sí. todos los mix y concluimos que la trave no ha muerto. No ha muerto, señores, no ha muerto. No ha Há muerto. uma pessoa que diz, cuidado com Mengele. Mengele foi o médico nazista que foi preso em Brasília. Assim, cuidado com Mengele. Por isso que temos que fazer todo com muita evidência. Así es. A mim me gusta essa informação, essa notificação. Cuidado com Mengele. Essa é importante, porque quando hacemos tudo com o máximo de embasamento científico, podemos errar. Pensa se hacemos alguma coisa sem embasamento científico. A probabilidade é maior. Não podemos contar com suerte na cirurgia. Temos que contar com suerte e a evidência científica. Então, a mim me gusta a observação. Cuidado com Mengele. Bueno, Augusto, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en estos webinars que, como siempre le lo digo, siempre nos distrae de esta cuarentena. Augusto, muchas gracias por participar nuevamente, de verdad te lo agradezco muchísimo. Y por favor, hay que darle un aplauso enorme, ¿no, Mirel? Abrimos los micrófonos, por favor. Gracias, Augusto. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. ¡Epa! Vou salir. Gracias, doctor. Cuídense mucho en Gracias. Brasil. Gracias Por participar con nosotros. Gracias. Y a todos los que siguen conectados, mañana no se pierdan esta increíble charla del doctor André Mermut, Deep Sclerectomy y iWatch. Sí, justamente súper interesante. De lo que estaban preguntando, ¿no? De cirugías no penetrantes. Bueno, mañana también es un gran maestro que le encantan las no penetrantes, así que espero verlos mañana y disfrutar de esta charla. Muchas gracias a todos, un abrazo, cuídense. Gracias a todos, hasta luego.